Olá, meus primeiros anos! Vamos essa semana para a 13ª semana de atividades pedagógicas não presenciais. Hoje nós vamos estar fazendo a correção da PNP 10 de Química. Então vamos lá? Confere comigo, hein? Então, pessoal, vamos lá, começando a nossa correção da nossa atividade. Aqui eu coloquei a tabela periódica, para nós estarmos revisando, né, algumas coisas interessantes em relação à tabela, né, que precisamos relembrar. Nós temos aqui ela dividida em dois grandes blocos, que são chamados bloco A e o bloco B. O bloco A são esses grupos aqui, ó, do grupo 1A, né, o grupo 2A. Depois a gente passa essa parte interna aqui, que pertence ao bloco B todinho, né? E continuamos, então, aos elementos que pertencem ao bloco A da tabela periódica, o grupo 13, ou antigo 3A, o grupo 14, antigo 4A, e assim por diante. Todos esses restantes dessa turminha aqui, ó, são todos elementos representativos que pertencem ao bloco A. Uma outra característica que vocês devem se lembrar é que os elementos que pertencem ao bloco A, todos eles terminam no subnível S ou P, fazendo aquela distribuição eletrônica com relação ao diagrama de Pauli, quando a gente distribui os elétrons nas camadas de valência. Então, todos vão terminar no subnível P ou subnível S. Essas duas primeiras colunas vão estar sempre terminando no subnível S. Ok? E os elementos do bloco B, né, são a sua distribuição eletrônica, ela termina, né, no subnível D ou F. Okay? E o nome das famílias, não é? O grupo 1 recebe um nome de metais alcalinos, o grupo 2, alcalinos terrosos, né? O grupo 13, família do boro, aqui a família do carbono, todos esses daqui. Aqui, no grupo 15, a família do nitrogênio. A família 16 ou 6A, ela é chamada de calcogênios. A família 17 são chamados de halogênios, então o flúor, o cloro, o bromo são todos halogênios. E o grupo 18, né, que são os famosos aí gases nobres. Ok? Vamos para a nossa primeira questão. Né? Primeira questão, ele está pedindo aí, olha, os elementos que correspondem aos seguintes grupos, ó. Ele quer um gás nobre, um calcogênio, um metal alcalino terroso, um metal de transição, um halogênio e um metal alcalino nessa ordem, okay? Respectivamente. Então, nessa ordem, nós vamos ter como resposta o gás nobre, o xenônio, né? Se voltarmos lá na tabela periódica, nós vamos ver, ó, o elemento xenônio aqui, ó, pertencente aos gases nobres, tá? Número atômico 54. Nós temos aí depois um calcogênio, que é o elemento enxofre, cujo símbolo é aqui a letra S, tá? Um calcogênio, família 6A. Okay? Depois, um metal alcalino terroso, ele se refere a galerinha lá, o grupo 2A da tabela periódica. Um alcalino terroso, nós temos o elemento magnésio, ok? Então, estão listados aqui, ok? Depois ele quer um metal de transição. Metal de transição, nós temos o ferro, o elemento ferro. Coloquei a resposta aqui do lado, tá? Para vocês conferirem. E nós temos o metal alcalino, que pertence ao grupo, que se refere ao grupo 1A. Ok? Portanto, aí nós temos a letra E como resposta aí para essa questão número 14. Ok? Vamos para a questão número 15. Aqui ele pede para associar a primeira coluna com a segunda coluna. Okay? Então, nós temos aí calcogênios, novamente, né, a família 6A, ok? Então, nós temos aí o grupo 16, ou 6A. O halogênios, nós temos aí a família 17, ou 7A, ok? Os gases nobres são conhecidos como grupo 18, né? Então, vocês vão associando aí, pode relacionar mesmo, ligar, né, uma família com a outra, pode desconsiderar essas letras A, B e C aí embaixo, essa sequência de números. O importante é nós sabermos associar, né, o grupo, a família, o nome da família com o grupo, ok? Metais alcalinos são pertencentes ao grupo 1, né? E os metais alcalinos terrosos, que são
os elementos que estão no grupo 2, ou família 2A. Né? E nós temos o grupo do boro, que é o número 13. Ok? Próxima questão aí número 18. Aqui ele pede para marcar correto ou errado, né, para os itens aí. Ok? Então vamos lá. O flúor, o cloro e o iodo pertencem ao mesmo grupo e encontram-se no estado gasoso a temperatura ambiente. Se vocês pegarem a tabela periódica novamente, né, voltando lá, o flúor, o cloro e o iodo. Vamos voltar lá na nossa tabelinha. O flúor, o cloro e o iodo, eles pertencem sim ao mesmo grupo, são os halogênios que estão no grupo 17 ou 7A. Ok? Voltando lá na nossa questão. Então, essa afirmativa número 1 está correta, ok? Questão afirmativa 2. O argônio, criptônio e hélio pertencem à família dos gases nobres e apresentam reatividade muito baixa. Sim, os gases nobres são chamados de gases inertes, não é? Eles têm uma reatividade muito baixa, eles não reagem porque eles já têm estabilidade química, né? Só reagem em condições específicas, tá? Mas em condições normais, eles não reagem, eles são inertes. Okay? Então, correto aí para a afirmativa 2. Na afirmativa 3, está falando o boro, o carbono e o nitrogênio são conhecidos como os elementos representativos por serem os primeiros em suas respectivas famílias. Bom, galera, vamos por parte, né? O boro, o carbono e o nitrogênio são, sim, elementos representativos, pertencem ao bloco A da tabela. Porém, eles não são representativos só porque eles são os primeiros da coluna lá em cima, não. Ok? Se vocês olharem lá, eles são os primeiros, né, das colunas, né? E vamos lá, então, na afirmativa número 4. O elemento químico se situa no terceiro período e família 14 é conhecido como enxofre. Vamos lá dar uma olhadinha? Terceiro período e família 14. Vamos lá, o período são linhas horizontais. Nós vamos olhar assim, ó, tudo aqui é o terceiro período. E a família 14 é esse grupo aqui, ó, a família fica na posição vertical e período na posição horizontal, ok? Então, nós vamos para o terceiro período e família 14. Pronto, eu achei aqui. Quem é o elemento? É o silício, né? O primeiro ali, ó, o primeiro elemento envolvido aí do setor tecnológico aí, todas as produções de chips eletrônicos, qualquer novidade no mercado, no setor tecnológico, é o silício, né? Tanto que nos Estados Unidos tem um lugar chamado Vale do Silício, é onde nascem todas as ideias de evoluções tecnológicas para o mundo. Okay? Hoje, os chips eletrônicos, todos eles são constituídos a partir do elemento silício. Ele está envolvido em todo o processo de circuito eletrônico. Okay? Então, não é o elemento enxofre. Okay? Quem está no terceiro, ele também está no terceiro período, porém, o enxofre está na família 16, ok? E não na família 14. 14 é o silício, ok? Vamos lá, então, para a nossa questãozinha, né? A afirmativa número 5. O mercúrio é o único metal que se encontra no estado líquido à temperatura ambiente. É assim, né, galera? Vocês já sabiam disso, não é? O único metal que se encontra no estado líquido, em temperatura ambiente, é o mercúrio, né? Tanto que ele é um metal, né, utilizado para medir temperatura corporal aí nos termômetros. Vamos lá para a próxima questão. Aqui ele simulou, né, a posição de alguns elementos químicos, né, como se fosse a tabela periódica, e aí ele pediu as seguintes afirmativas, né, correto ou errado. Uma das vantagens da classificação periódica é a de permitir o estudo de propriedade dos elementos em grupos, em vez de estudo individual. É isso aí mesmo, galera. Esses elementos eles foram agrupados para facilitar os estudos, de modo que todos os elementos, quando eu digo que todos os elementos que pertencem à mesma família, o mesmo grupo, eles têm propriedades químicas em comum, eles têm propriedades semelhantes. Okay? Então, eles foram divididos em grupo, baseado nas suas propriedades químicas e físicas, ok? Afirmativa 2. Os átomos da família dos metais alcalinos
têm as mesmas características físicas e químicas. Correto, é o que eu acabei de falar, ok? Esses átomos da família dos metais alcalinos, que é do grupo 1, eles têm as mesmas propriedades, né? Eles têm a propriedade de ser muito reativo. Né? Em contato com a água, eles são até explosivos. Né? Eles têm um temperamento bem reativo mesmo. Bom? Afirmativa 3. Os elementos prata, ouro e cobre constituem um grupo. Sim, eles constituem um grupo, eles estão no mesmo grupo. Se vocês olharem aqui, ó, né, eles estão todos no mesmo grupo, ou família, posição aqui ó, na vertical. Nós temos o cobre, a prata aqui, e nós temos o ouro aqui, ok? Então, vamos para mais uma outra questão, avançando aí. Nessa questão 17, ele simulou, né, uma tabelinha periódica, né, com os nomes dos grupos, né, que eles recebem. Os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, o grupo do boro, do carbono, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. E aqui no meio nós temos aqueles elementos do bloco B, tá, que é o de transição. Vamos para as afirmativas. Letra A, B e C nós temos. O que é correto afirmar aqui? Na letra A diz que o sódio e o cálcio são metais alcalinos. Bom, galera, o sódio, ele é do grupo 1A. Eles são metais alcalinos, sim. Mas o cálcio, ele não está nesse grupo 1 aqui. Ele não é um metal alcalino, ele é um metal alcalino terroso, ok? Então, essa afirmativa A está errada, ok? Vamos para a questão letra B, ok? A letra B fala que o estrôncio e o bário são metais alcalinos terrosos. Bom, o estrôncio, ele está correto, né? Os elementos estrôncio e o bário, eles estão no mesmo grupo aqui, estão na família 2A, ok? Então tá certinho aí, a letra B está correta, tá bom? E a letra C diz que o potássio e o bário são metais alcalinos terrosos. Bom, aí tá errado, né, galera? O potássio, ele tá na família 1A, juntamente com o sódio, né? E o bário pertence ao grupo 2A, são metais alcalinos terrosos. Ok? Então, aí, correto aí mesmo, somente a letra B. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Tem uma tabelinha também aqui, né? E ele quer as afirmativas corretas e erradas. Aqui a gente vai fazer um comentário também, tá? Porque estão erradas também. Então, o elemento I, representado pela letra I, não tá dando muito para ver, mas é esse daqui, tá bom? Tá aqui a coluna dos gases nobres, ok? É aquele que apresenta características mais semelhantes ao elemento que é representado pela letra A. Sim, eles têm características semelhantes. Estão no mesmo grupo, mesma família, eles têm propriedades semelhantes, em comum. Ok? Está correto. Na afirmativa 2, os elementos D e G pertencem ao terceiro período. Vamos lá. Pegar os elementos D, né, e o elemento G. Eles não estão no mesmo período, porque o D ele está aqui, ó, nesse período aqui, o terceiro. E o G está no outro período abaixo, que é o quarto. Ok? Então, está errada aí essa alternativa 2. Vamos para 3. Os elementos G, C e H, lembrando aqui, não são símbolos de elementos. Eles representaram esses elementos por letras comuns, né? Letra aleatória aí. Então, o elemento representado pela letra G, pela letra C e pela letra H, diz eles aí que pertencem aos grupos metais de transição, ou seja, o G ele está dizendo que pertence ao metal de transição, correto? Aqui no meio a gente tem o bloco B. O elemento C seria um halogênio, será? Ó, halogênio seria aqui, ó, vizinho dos gases nobres. Esse grupo aqui seria halogênio, né? O elemento da letra H seria o halogênio, mas o elemento C, ele é um calcogênio, ok? Então está errada essa sequência aí, tá? E o último elemento, que é o H, né, diz ele aqui, ele afirmou que são os gases nobres. Não são gases nobres, não. Gases nobres são essa família aqui, ó, essa última família. Ok? Então, essa letra, a questão número afirmativa 3, está errado. Ok? Eu especifiquei aqui certinho por que está errado, tá bom?
E a afirmativa 4, o elemento F pertence ao grupo do boro. Esse elemento aqui, ele estaria sim no grupo do boro. Se vocês olharem na tabela, o boro é o primeiro elemento aqui, ok? E o elemento que ele disse que é a letra B, o elemento B, pertence ao grupo do nitrogênio. Sim, correto, galera. O grupo do nitrogênio, esse aqui é o 5A, ou o grupo 15. Está correto essa daqui. A afirmativa 4 está correto, ok? Coloquei aqui a chave de correção, tá bom? E vamos lá para a afirmativa 5, né? A questãozinha número 5. Os nomes dos elementos representados pela letra A, E e H são, respectivamente, o hélio, né? Vamos lá, letra A pode ser o hélio. O hélio é um elemento que pertence aos gases nobres, ok? Então, esse elemento que ele simbolizou pela letra A, ele poderia ser o hélio, sim, porque eles são gases nobres. O elemento E poderia ser o estrôncio? Sim, o elemento estrôncio ele está nessa família 2A, ok? E o elemento de letra H, ele poderia ser o flúor? Poderia. O flúor é um halogênio, ele está na família 7A. E a família 7A é vizinho dos gases nobres. Então, esse elemento que ele chamou de letra H poderia ser o flúor, sim. Okay? Então, a afirmativa 5 também está correta. E a última questão, né, ele está pedindo para marcar a alternativa incorreta. A alternativa que está errada, a única que está errada é a afirmativa 1. As outras, da 2 até a 5, estão todas corretas. A 1, vamos ver o que tem de errado nessa 1. Ser bastante quebradiço, o alumínio utilizado em latas de refrigerante é considerado um não metal. Errado, né, galera? O alumínio é um metal, ok? E ele não é quebradiço. Essa característica, quebradiço não são dos metais, ok? E sim dos não metais. Os metais, eles têm propriedades diferentes dos não metais. Eles têm brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade, né? E aí, então, o alumínio, ele é considerado, ele é um metal, ok? E as outras afirmativas estão todas corretas. Ó, o carvão, uma substância feita a partir do carbono, que é um não metal. Tá? Por isso que ele tem aquela característica e aparência opaca e quebradiça. Okay? Ó, afirmativa 3, os gases hélio e argônio são encontrados no ar atmosférico e pertencem ao grupo dos gases nobres. Ok, certíssimo. Os elementos zinco e cobre, amplamente utilizados em ligas metálicas, possuem características metálicas? Óbvio, né? São metais. Afirmativa 5. Substâncias simples feitas a partir de enxofre possuem aparência opaca e quebradiça e são classificados como não metais. Correto também. Tá? Se são não metais, eles vão herdar característica dos não metais. O contrário dos metais. Ok? Então é isso, galera. Atividade mais uma, né? Atividade corrigida, tá? A BNP 13 aí correspondente à correção da atividade da semana 10. Ok? Valeu e até a próxima.